Olá, muito boa tarde, boa terça-feira, 15h30. Vamos novamente abrir as portas do consultório para esta tarde falarmos sobre implantes dentários ao nível da medicina dentária, perceber a importância e qual o último grito ao nível da implantologia. Vamos também ter a oportunidade de falar sobre correção de miopia, um dos erros refratários mais comuns ao nível da oftalmologia, a miopia. Vamos falar sobre correção de miopia com lentes intraoculares fáquicas. Vamos também ter a oportunidade de responder às suas dúvidas, precisamente no âmbito da especialidade de oftalmologia, por isso aproveite 225-083-204, é o número para o qual pode e deve começar já a ligar. Fica inscrito na nossa lista de chamadas e entre em direto connosco na terceira parte do consultório. Caso não possa entrar em direto connosco via telefone, pode deixar as suas questões por escrito em consultorio@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso primeiro convidado esta tarde, Dr. Alexandro Miró, médico-dentista e implantologia da Clínica Vita Centro. O doutor, Alexandro ou Alexandro? De que país é? República da Moldávia. Nasci na bem. República da Moldávia, neste momento sou cidadão português. Já há muito tempo. E percebe-nos perfeitamente? Sim. Muito bem, porque é uma língua ainda diferente da nossa. Agora, esta é uma área sempre apaixonante, a da implantologia, não é? Que teve muitos avanços tecnológicos e não só nos últimos anos. Perguntava-lhe qual é a importância das pessoas perceberem que já não se trata de um tratamento doloroso e que demora muito tempo. As pessoas devem ver a implantologia como algo mais simples hoje em dia, não é? Ora, antes de mais, boa tarde, viva. A implantologia é, de facto, hoje em dia uma coisa mais fácil e não é tão traumática como antigamente. Outra coisa que ia dizer é a importância a nível da reabilitação e da manutenção dos dentes das pessoas. Tentar evitar perder os dentes numa primeira fase, que é muito importante, e quando se perde, aí sim temos uma segunda ou uma terceira oportunidade para recuperar os dentes ou o sorriso das pessoas. Portanto, as pessoas, antes de chegarmos à implantologia, quer o Dr. Miró dizer que devemos prevenir ao máximo, não é? Portanto, antes da implantologia entrar como hipótese, deve-se prevenir a primeira e a segunda dentições, obviamente. Em que é que consiste a implantologia e o que é um implante dentário para quem desconheça totalmente daquilo que estamos a falar? Ora bem, um implante dentário é uma possibilidade que temos de recuperar um dente perdido. Quando temos um dente ausente, que por ou vários motivos se possa ter perdido ao longo do tempo, ou que esteja a falhar neste momento, é possível de substituir esse dente por um implante. Ou no caso de faltarem mais dentes, é possível de reabilitar essa parte da boca com implantes dentários ou a boca toda. Portanto, tudo é feito ao nível da medicina dentária hoje em dia para salvar os dentes bons, não é? Quando um dente cai, está perdido, não é? Mas quando muitas vezes os dentes estão em boca, mas também já estão perdidos, ou não? Existe também essa situação. Nesses casos, a primeira coisa que me leva a pensar seria um paciente periodontal. O que é que isto significa? Tem um problema a nível de gengivas e da boca e acaba por perder a inserção do dente, a forma como o dente acaba por ficar seguro, tanto no osso como com uma gengiva saudável em redor, acaba por deteriorar ao longo do tempo. Poderá ser de uma forma mais aguda ou crónica, prolongando-se desta maneira no tempo. Existem pacientes que, embora tenham dentes em boca, às vezes muitos, quando estão apenas agarrados por muito Eles não pouco, estão de saúde, é isso? Exatamente, acabam por não estar muito saudáveis, ok? Por isso é que nós tentamos alertar para esta situação, para ir fazendo consultas de controlo, de forma a que não se chegue a este tipo de estado, mas chegando também existem soluções. Exatamente. Agora, é verdade que há pessoas que dizem e fazem a sua higiene da forma mais devida, mas há grupos de pessoas um bocadinho mais sensíveis a este tipo de patologias, não é?
Certo, existem algumas doenças, mesmo medicação, que poderá alterar a nível de flora oral ou a nível sistémico e acaba por prejudicar várias outras partes do corpo e interferir também negativamente na saúde dentária. Portanto, aqui, como prevenção, temos sempre que adotar e aprender as formas de higienização mais eficazes para cada pessoa e também, mas não esquecer a ida ao dentista, não é? Porque é essa ida ao especialista que também ajuda a fazer este controle e a dizer esta pessoa, em vez de vir de 6 em 6 meses, deverá vir de 3 em 3, certo? Certo. Nós já ficaríamos muito... Isto é importante, não é? Claro, nós já ficaríamos muito contentes se toda a população fosse ao médico dentista de 6 em 6 meses. Já seria uma felicidade enorme, quanto mais ir em 3 meses as pessoas indicadas. Okay? Porquê é que costumamos dizer isto? É uma forma de fazer uma limpeza, um controlo e averiguar e perceber se existe algum problema. Detectando esse problema numa fase precoce, em princípio ao fim de 6 meses não deverá agravar tanto, detectando o problema numa fase precoce, conseguimos ter uma solução mais conservadora. Portanto, em relação à implantologia, isto não estamos a falar de uma questão estética. Muitas vezes as pessoas pensam que a implantologia é apenas uma questão estética ou pode ser utilizada quando ainda temos dentes saudáveis. O que dizer às pessoas que ainda pensam assim? A implantologia não é apenas uma questão estética. A implantologia também é uma questão estética. Nunca poderemos descurar isso, porque as pessoas querem sorrir e querem parecer bem. Mas a implantologia também busca muito recuperar função, que é isso que muitas pessoas acabam por esquecer ao longo do tempo, é a qualidade de vida que se tem ao poder mastigar e comer com qualidade. Estamos a falar de mais do que uma função, não é? Quer recordar-nos? Da função mastigatória e mesmo da função digestiva, porque se a pessoa não triturar, se não mastigar corretamente, não teremos atingido um bolo alimentar de tamanho reduzido o suficiente para o resto do sistema digestivo poder atuar em conformidade ou com mais facilidade. Portanto, estamos a provocar dano noutras áreas do sistema digestivo, ou pelo menos a complicar a vida ao resto de outros órgãos do nosso corpo. Todas as pessoas podem realizar este tipo de tratamento, a colocação de implantes? Ou há pessoas que não podem? Em princípio, a maior parte das pessoas poderão fazer a colocação de implantes dentários, ok? O que é que acontece? Existem alguns grupos na população que têm um maior risco de falha ou de não sucesso numa primeira fase, tal como o grupo dos fumadores, que é um grupo que é o maior e mais facilmente evitável. Até aquele que a pessoa pode tomar uma decisão ativa, não é? Uma decisão ativa para prevenir ou para eliminar esse risco, ou essa associação negativa com os implantes dentários. Porquê é que os fumadores, ou porquê é que o tabaco prejudica aqui o processo de implantologia? As pessoas ligam normalmente o tabaco aos pulmões, o tabaco ao coração, quando muito. Vamos fazer esta ligação. Certo. É verdade, o tabaco normalmente está associado sempre aos pulmões, ao sistema respiratório, mas não nos podemos esquecer que a primeira parte de todo esse sistema é a cavidade oral. E o que é que acontece? O tabaco, quando se fuma, a primeira coisa que acontece é a temperatura, ou seja, aquece a temperatura que existe na boca. Outra coisa que acontece é reduz o fluxo sanguíneo ou o aporte que temos à zona. Normalmente, em implantologia ou em cirurgia, teremos de fazer uma incisão para colocar o implante. E para termos o melhor processo de cicatrização, o melhor processo de cura, necessitamos sempre de sangue, que é o sangue que nos vai resolver isso. Diminuindo o aporte sanguíneo à zona ou à ferida, diminuímos também a qualidade do coágulo, do sangue que solidifica nessa zona à volta do implante, e dificultamos a cicatrização do implante e de toda a zona cirúrgica. Portanto, tem a ver precisamente com a cicatrização, porque às vezes as pessoas, mas não quer dizer, isto não quer dizer, para as pessoas lá em casa perceberem, que os fumadores não podem fazer. Significa que há uma avaliação e riscos extra, e há uma avaliação que é feita também, já tendo em conta as pessoas que têm estas condicionantes, não é?
Certo, é feita uma avaliação e é sempre explicado ao paciente que isso é um problema evitável e tentamos sempre aconselhar as pessoas a tentar deixar. É uma boa oportunidade, não é? Tentar deixar de fumar e fazer o tratamento ao mesmo tempo. O que aconselhamos, pelo menos 72 horas após, era ideal não fumar de todo, mas compreendemos que não é fácil estar a deixar esse vício de um momento para o outro. E o que aconselhamos, mesmo que precisem de ajuda ou de conversar, nós tentamos também ajudar nessa parte. parte. Agora, os implantes dentários não são exatamente aquilo que nós vemos depois, ou seja, aquilo que visualmente nós vemos não é o implante. O implante é exatamente o quê? Ora bem, o implante é exatamente o quê? O implante é uma peça, um parafuso, chamemos-lhe assim, em titânio. E o que é que acontece? Esse parafuso, ou essa unidade, é colocada dentro do osso da maxila da pessoa. Isto é um bocadinho estranho de estar a ouvir. E o que é que vai acontecer? Ela vai entrando no osso, vai criar ou permitir que haja a formação de novas células à volta desse implante para que este fique fixo, para que fique estável no osso ao longo do tempo. Okay? Portanto, é como se estivéssemos a criar ali uma raiz de um dente, mais ou menos, é isto? Como se estivéssemos a criar uma fundação para uma casa, chamemos assim. Exatamente. Portanto, o implante é o alicerce. O alicerce é o parafuso. De que materiais são feitos os implantes? Hoje em dia temos implantes de que materiais? Por norma, a maior parte dos implantes, os divulgados hoje em dia e os de maior consumo, são os implantes em titânio. Por norma, uma liga de titânio que é utilizada para confeccionar esse parafuso. A outra alternativa, que é uma outra possibilidade, serão implantes cerâmicos, que também existem em casos... Tanto de cerâmica, não é? Certo. O próprio implante, em vez de ser de titânio, poderia ser de cerâmica. O material é escolhido tendo em conta as características do paciente ou é escolhido pelo especialista, pela clínica? É uma opção do próprio paciente? Pode ser uma opção do paciente? Quem é que escolhe o material? Por norma, o implante, os que utilizamos hoje em dia, a maior parte dos profissionais, são implantes em titânio. Porquê? Porque tem muita base científica, tem muita fundamentação científica para a utilização deste tipo de implante. Okay? O implante em cerâmica, embora estando a surgir novamente no mercado, ou como uma possibilidade, o que acontece é que não tem tanto fundamento ou tanta base para a sua utilizaão. Ou seja... Portanto, está mais estudado, vamos dizer assim. Tem mais estatísticas relacionadas até depois com o follow-up. Muito bem, está esclarecido. Portanto, normalmente o especialista diz qual é o material e o paciente aí... obviamente que o paciente aqui tem sempre que confiar muito, não é? Quer no especialista, quer na clínica, quer em todos os profissionais, porque não é só um especialista, não é? Certo, existem vários profissionais. Por norma, tentamos sempre que seja o mesmo profissional a levar o tratamento do início ao fim, mas poderá... Mas depois há uma equipa, não é? Exatamente. Poderá haver uma diferenciação e haver um profissional que faz a cirurgia e outro profissional que faz a parte da reabilitação, que essa então é a segunda parte da sua pergunta de ainda há pouco. Se o implante era aquilo que víamos, se não... Depois ainda vem a outra parte, não é? Porque depois do implante tem que se colocar como é que se chama? Temos de colocar, dependendo do caso, temos de colocar os dentes da pessoa. Exatamente. Um implante, ou seja, um parafusinho, um implante pode... a um implante pode corresponder um dente ou mais do que um, não é? Pode segurar. Certo. Como é que acontece? No caso de vamos passar aqui para o caso de uma reabilitação total, imaginando que alguém não tem nenhum tipo de dente na boca, que não tem nada, ou que tem muito poucos e esses dentes estão condenados. Nesse tipo de caso, o que acontece é não colocamos um implante por dente. Não colocamos 16 implantes por arcada, na parte de cima e na parte de baixo. Por norma, não há essa necessidade, não é? Pode-se optimizar...
Exatamente. Com outras soluções, nomeadamente... O que tentamos fazer, desculpe, é fazer exatamente isso, é tentar fazer a colocação de 4, 6, 8 implantes no máximo para tentar reabilitar uma maxila ou uma mandíbula, que é a parte de baixo. Muito bem, portanto também há várias opções. Às vezes as pessoas pensam, mas eu vou precisar e eu não tenho os dentes nenhuns em baixo ou não tenho dentes nenhuns em cima, vou precisar com certeza de X implantes e normalmente até ficam espantados porque o número até é mais reduzido. Ao nível da recuperação, estamos a falar de recuperações variáveis, obviamente tendo em conta o próprio tratamento, não é? Claro, exatamente. Se faltar apenas um único dente, se formos reabilitar, fazer uma cirurgia para colocar um implante e posteriormente colocar uma coroa nesse único lugar, nessa única loca, acaba por ter uma reabilitação muito mais, uma recuperação, desculpe, muito mais confortável. Ou seja, o pós-operatório poderá ser um bocadinho desconfortável, menos até do que tirar um dente, nesse dia e no dia a seguir, e acabando por passar e ser bastante confortável. No caso de uma reabilitação total, no caso em que não temos nenhum dente e que temos de reabilitar toda a boca, o pós-operatório é um bocadinho mais chato, chamemos assim, nos primeiros 2 dias, 3. Acabará por, com certeza, exigir um pouco mais de cuidado e demorar um bocadinho mais ao nível de tempo também de reabilitação, para a pessoa se voltar a sentir um bocadinho mais ela própria, mas... tudo depende, ou seja, as pessoas não devem ouvir falar de implantologia e, obviamente, e automaticamente terem preconceitos, ou seja, preconceitos neste caso. O especialista é que vai dizer, naquele caso, o que é que é para se fazer, não é? Porque o caso do vizinho nunca vai ser igual ao nosso. Exatamente, isso também é uma coisa que acontece por norma, são pessoas que veem o vizinho ou o amigo que têm um determinado tratamento e por vezes procuram-nos para ter exatamente o mesmo tratamento que o amigo, ou que o vizinho, ou que alguém conhecido. E nem sempre é isto que acontece. O ideal será sempre um profissional avaliar e dizer qual o melhor plano de tratamento ou qual o plano de tratamento indicado para esse caso, para o caso dessa pessoa em questão. No final de todo este trabalho, o que é que normalmente os seus pacientes, da sua experiência, e agora peço-lhe que recorde esses momentos que tem com os pacientes, o que é que eles mais valorizam no final do tratamento? 2 coisas que muitas pessoas ficam felizes no final do tratamento é a parte de poderem voltar a sorrir e de não terem o problema de estarem com os amigos, de estar a conviver e de estar a sorrir e não terem de levar a mão à boca. Portanto, há pessoas que até continuam a esconder o sorriso, exatamente, não é? Porque é automático já, não é? Exatamente, é um gesto reflexo que acabam por ir desenvolvendo ao longo do tempo, com vergonha ou com essa limitação por não gostarem do seu sorriso ou da forma como se veem. Portanto, há aqui uma clara melhoria da autoestima e da sociabilidade, vamos dizer certo, assim, não é? Certo. Ficam muito mais confortáveis, sentem-se melhor por ir jantar fora, por estarem com os amigos, com os colegas. E a segunda parte é mesmo essa, de jantar fora, a parte da mastigação, a parte de comer, que é essa melhoria. Comer também faz parte, não só... é importante porque nos alimentamos, obviamente, certo, e precisamos de nos alimentar, mas na maior parte das culturas, e nomeadamente na portuguesa, as refeições e a mesa fazem parte da nossa vida, não é? E da nossa vida social também, não é? É verdade, é uma atividade muito cultural e nós temos isso muito vincado na nossa cultura. A parte de jantar fora ou de estar a jantar mesmo em casa, com amigos, mesmo com familiares. Como temos isso muito enraizado, acaba por ser limitativo, não é? Estar com a família ou estar com os amigos e querer estar a comer ou a mastigar e não poder estar a comer o mesmo que as outras pessoas ou ter de começar a pensar em, se calhar, tem de pedir alguma outra coisa que possa comer e não comer o que toda a gente está a comer ou não comer aquilo que me apetece verdadeiramente.
porque há essas condicionantes, a pessoa fica com receio e depois acaba por se tornar uma bola de neve. Agora, recordar que se tiver dúvidas ou quiser recolher mais informações, pode aceder ao site www.vitacentro.com para saber um pouco mais sobre esta instituição, esta clínica dentária. Perguntava-lhe a última questão. As coisas avançaram muito nos últimos anos. Queria só que fizesse aqui uma referência naquilo que se refere à dor. As pessoas devem ter receios a esse nível no que diz respeito à implantologia? Não, hoje em dia, como tínhamos também falado no início, tentamos ter um controlo muito rigoroso da dor e tentar amenizar ao máximo, tanto a nível de pré-operatório como durante e o após. Todas essas fases tentamos ter o máximo de conforto para o paciente. Tentamos fazer uma medicação anterior, durante e após a cirurgia, e mesmo durante a cirurgia tentamos que tenha o mínimo de desconforto ou o máximo de conforto para estar completamente bem e para poder ter também uma boa recuperação e uma boa experiência no geral do que foi a cirurgia. Muito bem, portanto, hoje em dia o avanço é muito, as pessoas não devem ter medo e, pelo simples não, fazer um diagnóstico e fazer uma análise antes de tudo, o resto é o mais importante, não é? Portanto, agradecer aqui a presença do Dr. Miron, médico dentista da Clínica Vitacentro. Nós seguimos para intervalo, a seguir falamos sobre miopia e oftalmologia. Até já.